A gente continua no capítulo da sintonia mediúnica e a gente tinha começado a resposta do Lancelin no questionamento feito sobre como os médiuns podem se proteger dessas tentativas de influência e desequilíbrio que a espiritualidade um pouco mais desarmonizada tenta imprimir naqueles que se reúnem para trabalhar. Então a gente está bem no iniciozinho mesmo da... Deixa eu abrir aqui, ó. Da resposta, né? A gente leu 2 parágrafos. Então ele veio falando, né, da conscientização que os médicos precisam ter, né? E agora ele vai falar dentro dessa conscientização dos objetivos, né, que se precisa, né? Focar para buscar um equilíbrio melhor, né? Então vamos lá. A falta de objetivo enobrecido se constitui brecha acentuada à atuação dos maus espíritos. As viciações, os maus pensamentos, o desânimo, os ímpetos de violência, enfim, os apegos egoísticos aos valores mundanos podem ser considerados caminhos temerários. Porém, se a criatura manifestar boa vontade em servir ao próximo e se autorrealizar no trabalho para o Cristo, o impulso emergente torna-se apenas um cometimento interno a ser reequilibrado, pois as equipes espirituais de auxílio conseguem anular o impacto das energias barônicas originárias do meio externo. Isso em si já é bem interessante, né? Porque mesmo com todas as nossas escorregadas, né, uma coisa que às vezes as pessoas não levam em consideração. Se lá no fundo a gente tem uma intenção verdadeira de melhorar, de participar de algo que seja grande, a espiritualidade ao nosso redor tenta de todas as formas nos proteger, no caso de nós mesmos, né? Dos nossos deslizes, das nossas fugas de pensamento, dos nossos pequenos desequilíbrios. Se eles sentem que a gente, apesar de não estar com toda aquela firmeza que a gente sempre almeja, mas que tem realmente um sentimento puro dentro de si, eles grudam na gente e ajudam incansavelmente, não deixando que a gente vá se envolvendo cada vez mais profundamente com essas pequenas desarmonias. Eles não impedem que a gente dê os nossos escorregões, mas eles estão sempre ali amparando para que a gente escorregue, mas não caia. Sim, mas ela vai voltar um pouquinho no parágrafo aí. Logo um pouco acima vai estar aí. O remédio para o problema é o sujeito reconhecer seus limites, o autoconhecimento aí, né? Permanecer em preces fervorosas, focado mentalmente na frequência vibratória do sentimento de fraternidade. É tudo que a gente vem conversando todo esse tempo, né, gente? A vibração. O que a gente está atraindo? Então, para esses bons espíritos nos ajudarem, mesmo a gente não tendo essa estrutura toda, a gente tem que estar na vibração do bem, né, do desprendimento. Logo em cima, um pouquinho mais acima, Silvio. Eu sei, aqui, ó. Aí, eu acho que é aí. Ó. O remédio para o problema é o sujeito reconhecer seus limites e permanecer em preces fervorosas, focado mentalmente na frequência vibratória do sentimento de fraternidade. Então, olha como ele explica bem tudo para a gente, detalhadinho, como se a gente fosse do jardim de infância. E a gente tem que reler, para a gente lembrar que a gente tem que manter a vibração, o estado de prece. Aí eles podem nos ajudar, senão eles não têm nem como nos ajudar, né?
Médiuns espíritas, cuidem dos pensamentos e deixem que a aragem da harmonia higienize suavemente o vosso universo mental. Sejam mensageiros da alegria em servir e mantenham-se em alerta quanto ao teor da força motriz que rege o nosso mundo íntimo. Dos integrantes da reunião mediúnica, desculpa, não se exige superioridade moral em nível angelical. Todavia, há necessidade de trabalhadores ciosos da causa abraçada e de tarefeiros vigilantes nas veredas da existência, sempre dispostos a se comunicar com o Criador por meio da prece sentida e sincera. Silvio, diga aí. Essa parte... Opa. Oh, não, foi mal. Isso. Essa parte que quando ele fala, né? Médiuns espíritas, cuidem dos pensamentos. É um ponto extremamente importante, não só nas reuniões mediúnicas, mas em todo o trabalho que está sendo feito nessa transição. Porque quando pensamos, né, a gente já falou isso várias e várias vezes, nós estamos ideopastizando. Isso, de certa maneira, ele está tendo ele tem uma realidade em um determinado campo, em um determinado plano, em uma dimensão, ali ele vibra, ele se atrai com outros pensamentos, correntes de pensamentos afins e vai fortalecendo toda esse teor desses pensamentos. Então, imaginem uma reunião mediúnica, em que ele vai trabalhando com toda essa ideia da interligação o grupo se interligando em ideias de fraternidade, mas as pessoas elas não têm consciência de todo o potencial. Ele acha que é só no momento em que aparece algum espírito para ser auxiliado, ou só em alguns momentos. E não, né, o trabalho é durante todo o trabalho mediúnico, antes e depois, né? A ideia é que cada vez mais a gente se conscientize de que participar da tarefa do bem é estarmos o tempo todo criando e co-criando esse mundo de harmonia. Ontem eu fui ler a mensagenzinha que a Nara mandou do videozinho. É um videozinho que tinha várias mensagens. E teve uma que me atraiu demais, que falava assim: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Eu refleti, gente, que profundo, né? A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Por quê? Porque o momento em que você vai colocando, pensando e colocando toda a emoção, porque a emoção, ela envolve a energia da criação, né? São os três planos. O pensamento, ele cria aquela matriz, o sentimento ele fornece o processo da vontade que movimenta, e a parte etéreofísica ele fornece os elementos que vai ideoplastizando. Então, nós estamos co-criando o tempo todo, né? Então, quando ele fala aqui, cuidem dos pensamentos, é por conta disso, né? Então, a gente, da mesma forma que mantém o nosso corpo, a gente tenta ter uma higiene do processo mental também. Então, aqui nesse nosso grupo de radiação, durante todo o tempo, estamos aqui fazendo a leitura, o trabalho está acontecendo, né? Essa mensagem, a gente já vai, com atenção, já vai ideoplastizando correntes de pensamento nessas ideias, outros já estão captando, mesmo que não estejam participando. E na irradiação também, né? Então, esse ponto do pensamento, à medida que vai se aprofundando, a gente vai percebendo cada vez mais a profundidade de um ponto de vista real mesmo, prático, como é difícil controlar, né? Mas é inevitável nesse caminho espiritual. E esse ponto do futuro é interessante, é criar o futuro, mas sem se preocupar com ele. Não ficar almejando o futuro. Através do seu presente, você construir o seu futuro. Né? O que tu estava falando aí é a essência do recado deles, né? Fiquem irradiando 24 horas. Por que isso?
Não é que eles esperam que a gente esteja irradiando 24 horas, trabalhando com eles 24 horas, não. É muito mais pela nossa proteção e nosso burilamento que a gente precisa dessas 24 horas estar conectado. E a prece é fundamental nisso? Mas só que a gente não consegue ficar em prece 24 horas por dia. Então, o principal ponto que a gente tem que controlar são os nossos pensamentos. É o que passa pela nossa mente, porque como você acabou de dizer, a gente pensou, construiu. E construiu, a gente atira aquilo que a gente construiu para cima de alguém. Se não for em cima de nós mesmos, a gente direciona em cima de alguém, de alguma coisa. Então, o cuidado fundamental que a gente tem que ter é com os nossos pensamentos. Estar envolvidos em boas vibrações para pensar coisas boas. É bacana isso. Opa, diga, Rômulo. Se a gente, não é questão, você está certo, mas não é questão de preocupar com o futuro. Se você viver bem, preocupar com o futuro, a gente todos nós preocupamos, é uma coisa natural nossa, né? A gente preocupa, né? Mas se a gente viver bem o presente, e como fala no texto aí, a gente cuidar dos nossos pensamentos. Como? Como cuidar dos nossos pensamentos? Nosso pensamento é uma coisa mais doida do mundo. Como é que a gente pode cuidar deles? Está lá. Cuidem dos pensamentos. Deixem que a aragem da harmonia higienize suavemente o vosso universo mental. Gente, que livro fantástico. Que extraordinário. Deixem a aragem, né? Olha, deixe que a aragem da harmonia. Se você está harmonizado, se você aceita as coisas como são, ciente das coisas que você pode transformar, que você pode melhorar, e fazendo devagarzinho, não deixando para lá, se cuidando, a gente vai chegar lá. O nosso futuro vai ser esplêndido. Então, aí vem a frase bacana aí, né? Melhor forma de prever o futuro é criá-lo aqui e agora. Deixando, harmonizando os pensamentos, harmonizando as nossas atitudes. Porque se os nossos pensamentos estão harmônicos, as nossas atitudes estarão harmônicas. Né? Então, já está aí tudo para o caminho para a gente resolver tudo, né? Para um futuro melhor, para um planeta feliz. O Rômulo, e quando fala nesse aspecto de criá-lo aqui no presente, é você viver o presente, né? Porque se você vive o presente, você está construindo o seu futuro. É simplesmente viver o aqui e o agora, né? Exatamente. E só pode levar à harmonia aquele que tem harmonia. Só pode levar o amor aquele que exerce o amor. Né? Tudo tem que ser exercido. Diga, Janine. Porque essa frase, né, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, é um foco realmente no presente, porque ela traz a consciência da ação do agora. Né? Então, se eu desejo a saúde, eu crio a saúde, né? Eu não estou numa expectativa, eu estou na criação da saúde. Né? Então, se eu desejo um futuro pacífico, eu crio a paz. Né? Então, eu gostei demais dessa frase também, porque esse futuro, ele está focado na nossa ação do presente. Então, assim, você cria o futuro, né? Você não espera, você age em favor dele a partir de agora, né? Então, eu achei bacana. Que até quando você almeja demais, você cria uma ansiedade, você deve lidar muito com isso. Né? Então, essa ansiedade acaba gerando desarmonia e desequilíbrio, porque você começa a projetar para frente. Eu tenho que fazer isso porque amanhã vou estar de tal jeito. Então, você inverte a ordem das coisas. Você não vive o seu momento e deixa que naturalmente o amanhã chegue. Você já quer construir o teu momento já pensando no que ele vai reproduzir no amanhã. Esse é o grande problema, acho que a humanidade tem. Ela pensa primeiro no amanhã, aí quer fazer hoje de uma forma que atinja o amanhã que ela vislumbrou ou imaginou.
E aí ela gera uma ansiedade, uma tendência a se afobar. Ela não espera fazer a coisa naturalmente. E deixa que acontecer. Vai acontecer. Se você cumprir o que você está imaginando bem no teu presente, o teu futuro só é uma linha de sequência. Aquilo vai e atinge o objetivo. Por exemplo, ontem mesmo, né, eu estava em contato com uma pessoa no consultório em que ela dizia, está iniciando uma reação, e ela fala, eu tenho muito medo dessa relação não dar certo. Ai. E aí, né, qual foi ali o trabalho? Eu acho que você, de alguma forma, tem que agir de alguma maneira hoje para fazer o relacionamento dar certo, né? Porque é isso, é dentro sempre de um processo de ação, é dentro da criação, né? A ansiedade em relação ao futuro está dentro da expectativa e não da ação. Quando a gente age, né, eu estou dentro do presente. Então, a ação me coloca no agora, né? A espera me coloca no futuro, que é aí que gera ansiedade. A ação não, a criação me coloca hoje, de uma forma consciente, em movimento, no presente. Então, esse é o foco, né? E esse ponto, né, de estarmos co-criando agora, todo pensamento, o que vai repercutir no futuro é essa criação do agora. Ligando com o que o Rômulo falou da questão da prece, eu gosto muito de ver a prece como comunicação com planos acima. Eu gosto muito também de refletir com Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, ele estava ali em prece o tempo todo, porque ele estava caminhando, ele estava se comunicando com as plantas, com as essências mais lindas da natureza, do vento, da terra. Aquilo é estar em prece o tempo todo e é estar co-criando aqui agora um futuro de harmonia, porque os pensamentos dele era de comunicação sempre ali naqueles colóquios, naquela troca, e eu vejo que esse é um dos pontos do mentomagnetismo, que é conexão. E quando eles falam muito da prece, eu vejo como conexão com planos acima. Então, estarmos nos conectando, porque o pensamento é conexão. Você pensou, você está conectando. Com o que você está conectando? E está forjando o futuro por conta disso, porque pensou, está criando. Olhou, tudo é criação. Nós estamos co-criando o tempo todo. Então, esse estado de prece, né, mais do que prece, eu gosto de falar do estado de prece, que é estado de conexão com buscar com os planos mais acima. Está conversando com a pessoa, como que pode fazer isso em estado de prece? Ali, conectando com esses campos mais puros, mais amorosos. Então, eu vejo esse aspecto da cocriação agora do futuro, no agora, né, que estamos criando o tempo todo no agora, esse ponto que foi colocado da prece como essa hiperconexão com os planos acima. Eu fiquei me perguntando agora, assim, bem, o agora foi uma criação do antes, né, assim, de algum tempo, ou de alguma prece, ou de alguma coisa. Então, hoje, o agora, eu estou vivendo lá, e aí eu fiquei pensando nisso, né, como que eu vivi lá para estar aqui, e aí fiquei assim, né, mas a gente tem noção disso? Aí, de repente, me veio a ideia acho que o Silvio falou, do desapego. A gente tem que fazer e desapegar, né, porque porque no primeiro momento meu, agora, vocês falando, foi buscar o passado, porque como eu estou aqui agora, se o futuro, então em algum momento eu crio aqui, né, o agora que eu estou vivendo, e aí você começa, aí em vez de ser a ansiedade, não sei, você vai lá para trás, e você, o que é que me gerou estar aqui? E isso também não é legal, né? Então tem que meio que ter um desapego, né? Também nisso, não? Sim. É por isso que o Chico fala, né? Que a gente não pode fazer um novo começo, mas a gente pode fazer um novo fim.
Então, a gente não pode mexer no começo, não pode, o começo, o que a gente foi feito, não tem como ser novo, né, mas um fim pode ser novo, a partir do que, né, do foco. Agora, assim, Madre Teresa de Calcutá, falando a respeito dessa prece contínua aí que o Ismael trouxe, ela dizia, né, minha religião é o amor, e o meu Deus é o outro. E ela dizia que o meu trabalho é a minha prece. Então, eu acho que isso também, né, é a prece em ação, porque assim, se ela faz do trabalho a prece, levando em conta que o outro é o Deus dela, né, e a religião dela é o amor, então eu penso que essa seria essa perspectiva aí franciscana, né, dessa prece contínua. A prece contínua não é só um estado de contemplação, ela está inserida, né, também nessa ação aí do dia a dia. A prece para esses espíritos jamais um pouco mais além na estrada do que a gente, não é simplesmente como a Igreja Católica fez muito isso, né? Ensinou a prece como aquela coisa, aquele texto que você repetia. E a prece para eles é o vivenciar tudo ao seu redor. Quando ele vivencia, como a Madre Teresa falou, o trabalho dela é uma prece. Francisco, a prece dele não era uma oração proferida, era o dia a dia dele. Então, quando você se envolve naquela sintonia, naquela vibração, a sua prece passa a ser aquilo. Eu lembro, antigamente, né, as pessoas mais idosas, né, que eram muito ligadas à Igreja Católica, eles aprenderam que prece era uma arma, mas uma arma no sentido de atacar o mal. Quando, na verdade, ela não é uma arma de jeito nenhum, ela é um meio de comunicação e de sintonização com vibrações cada vez mais elevadas. Quanto mais você se integra com a natureza, com o bem-estar do universo, com o sofrimento de todo mundo ao seu redor, quanto mais você realiza cada tarefa, por menor que seja, com amor, com gratidão, quando recebe um mínimo que você recebe com gratidão, tudo isso é uma prece. E tudo isso faz com que a tua vibração, a tua energia, se torne capaz de sintonizar com energias semelhantes, e daí a gente encontra a espiritualidade que está sempre ao nosso redor, a gente se mistura com os nossos mentores, porque isso é a prece. Na prece não é aquilo que a gente faz no início da reunião, fala um textinho, ou fala alguma coisa, de coração que seja. A prece, na essência, não é aquilo. A prece é o que emana de dentro de cada um de nós e nos integra a todo o universo, a tudo. Quando a gente consegue vivenciando isso, a gente vai realizando essa prece contínua. Eu estou, nesse momento, lendo o Curso em Milagres. E eu estou no trecho em que eles falam que quando a gente compreende que tudo é relação, e o foco se torna relação, a gente faz as conexões com tudo. Então, tudo é relação. E aí, nesse trecho, eles estão dizendo, né, lá se diz que as situações que acontecem à nossa volta, se eu me relaciono com essas situações, eu integro. Então, quando eu nego, eu estou em separação. Quando Ismael falou, né, que a prece, né, né, Ismael falou, eu gosto de ver a prece como uma comunicação, porque é exatamente isso, é uma relação. Eu estabeleço e ali eu vou fazendo conexões, não só com o cosmos, mas com quem está à minha volta, com a natureza. Eu vou focando na minha relação com tudo, né? O tempo todo. Então, porque quando a gente rompe a relação, a gente está em separação, então a gente está contrário à unidade. E aí eu tenho que voltar aos processos integrativos, que é eu me relacionar com esse todo, né, comigo, com as minhas ideias, com o meu corpo, com o outro, com a natureza, com o além, né,
Então, eu acho isso, assim, ao final, é isso, é comunicação, é o como a gente está em relação, é o como a gente se conecta. Se vai ser pela fala, ou pela intenção, ou pelo sentido, não sabe, ou pelo sentimento, não sabemos, mas a gente tem que se conectar, a gente tem que se relacionar, né? A gente tem que se ligar. Sim. E aí a prece é uma das formas, né, da gente se relacionar. Sim. Conexão. É tão interessante, né, porque a gente vive uma época em que essa conexão está cortada. As pessoas estão conectadas, mas elas, às vezes, eu vejo isso com o jovem adolescente, a conexão deles está se tornando cada vez mais falha, inclusive mesmo do ponto de vista linguístico, né, eles travam, como é que fala? É tudo com VC, beleza, né, BLZ, enfim, mas tem uma hora em que eu vejo isso, que muito do consultório, os conflitos, é porque eles nem têm se comunicado, né, eles acreditam que é um processo natural a comunicação e não um processo vivido, né, de troca. Então, hoje nós vivemos um período que tem uma conexão em rede, mas a conexão em rede está vindo para desconectar do intuito verdadeiro que é a relação, né?